nome engrandecido, exaltado seja para todos sempre, Jesus. Amém. Aleluia. Senhor, muito obrigado por esta manhã em que podemos nós, como teus filhos, nos alegrarmos na tua presença, nesse lugar santo, consagrado ao teu nome, chamado casa de oração. Aleluia. Tu és bem-vindo nesse lugar, Jesus. Tu és bem-vindo, né, em nossa vida. Tu és bem-vindo nessa igreja. Tu és o Senhor desta igreja, meu Deus. Reina sobre nós, Senhor. Governa a nossa vida, Pai amado. Dirige os nossos passos, Senhor. Dá sabedoria aos teus filhos, meu Deus. Atende a nossa súplica, Pai. Atende, Pai. Faz justiça aos teus escolhidos, nosso Deus. Aqueles que a ti têm clamado de dia e de noite, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Pai. Desde já pela fé te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Graças a Deus. Você pode dar mais uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Abra a palavra do Senhor, meu irmão e minha irmã. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 13. Marcos 13, versículo 31. Você sabia que hoje é o dia da Bíblia? Amém. Estamos celebrando hoje. E essa celebração não é só na cidade do Rio de Janeiro, não é no estado do Rio, não é no Brasil. É uma celebração que acontece no mundo todo. Glória a Deus. Porque a cristandade, a igreja do Senhor, está espalhada por toda a face desse planeta. Glória a Deus. Amém? Amém. E hoje, no dia da Bíblia, eu quero compartilhar com a igreja uma mensagem chamada 7 características das palavras de Cristo. Amém. Existem outras, mas eu vou aqui focar em 7, amém? As quais eu acho relevantes, importantes, que nós, como cristãos, como servos do Senhor, tenhamos o conhecimento dessas 7 características das palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Marcos capítulo 13, versículo 31. Você encontrou? Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou ainda, diga EBD. Escola Bíblica Dominical, todos os domingos, às 9 horas da manhã. São todos muito bem-vindos, amém? Amém. Palavra do Senhor. Abrindo a mensagem desta manhã, 7 características das palavras de Cristo. Primeiro texto sagrado, diz o Senhor: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Palavra do Senhor Jesus. Amém? Pai amado, muito obrigado pela tua palavra, porque ela é santa, incomparável. A tua palavra, meu Deus, é imperecível. A tua palavra é cheia de graça. A tua palavra, Senhor, é autoridade, é vida eterna. A tua palavra é incomparável. A tua palavra é divina, Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nesse dia da Bíblia, exaltamos a excelência da tua palavra. Glorificado seja o teu nome. Fala conosco nesta manhã por meio da tua palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. O que te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus e a igreja de Cristo, o povo de Deus, a família do Senhor, diga amém. Amém. Graças a Deus. Tome teu assento, meu irmão, minha irmã. Passará o céu e a terra, disse o Senhor Jesus, mas as minhas palavras não passarão. Céu e a terra é parte da criação de Deus. O universo foi criado por Deus através da sua palavra. Deus criou o universo por meio da sua palavra. A palavra de Deus trouxe à existência a criação. Pela sua palavra, do nada, Deus faz o tudo. Essa é a palavra do Senhor, nosso Deus.
Todavia, meus amados irmãos, uma coisa é a criação e outra coisa é a palavra que a criou. Porque a criação vai passar, céus e terra, ou seja, o universo, Jesus disse, vai passar, mas a palavra de Deus é eterna. Aleluia. Hoje celebramos o dia da Bíblia no mundo todo, celebramos a palavra que não perece. A primeira característica da palavra do Senhor que eu quero aqui enfatizar é que essa palavra é imperecível, não morre, ela dura para sempre. A palavra do Senhor nosso Deus é eterna. Amém. Céus e terra passarão, disse o nosso Salvador Jesus Cristo, mas as minhas palavras não passarão. Glória a Deus. E elas sempre se cumprem. Aquilo que Jesus diz sempre se cumpre cabalmente, não cai por terra, meus irmãos. Amém. Ontem eu recebi um convite para trazer uma palavra no Natal agora. De manhã estaremos aqui, graças a Deus, mas à noite, dia 24, né? Se ser o próximo domingo ou outro, 24 geralmente as famílias se reúnem em casa. Então com a gente não é diferente, né? Somos gente como toda gente. Nos reunimos em casa. E aí, família no Rio, família em São Paulo, sabe como é que é? Fica difícil, né? Reunir todo mundo. Mas, meu cunhado sempre faz um convite: olha, eu por conta de trabalho não posso ir lá para São Paulo, passar com a mamãe, com a família toda. Você não quer vir para cá? A gente se reúne aqui. Só que ele passou o Natal trabalhando. Só que ele trabalha num lugar muito agradável, sabe? Chamado Iate Clube de Cabo Frio. Aí ele trabalha, mas ele se diverte também. Mas ele rala a peça. E aí ele convidou a gente, né? Já passamos lá algumas vezes, convidou para a gente passar lá. Mas ele falou: Inês, vem aí com o meu cunhado aí, pastor Celso, ele pode trazer uma palavra aqui, né? No meio do povo aqui, né? Dos ricaços, dos milionários. Papai Noel lá não chega de trenó de rena. Papai Noel lá não chega de helicóptero, chega de iate. Só para você entender o mistério. E eu vou trazer uma palavra. Aí eu estava meditando na palavra, falei: que palavra que eu vou trazer no meio daquele povo? E Deus colocou no meu coração Isaías 9,6, que diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. O tremendo dessa palavra é que você percebe que Isaías conjuga os verbos no pretérito, no passado. Um menino nos nasceu, um filho se nos Deus. Só que Isaías nasceu e viveu. Sabe quando começou o ministério profético de Isaías? No ano da morte do rei Uzias. Isaías capítulo 6. Sabe quando Uzias morreu? Diz a história dos hebreus, no ano 740 antes de Cristo. Ué, como assim, pastor? Ele estava no passado em relação a Jesus, o nascimento de Jesus, e ele diz que um menino nos nasceu. Ele está no passado falando do futuro, como se o futuro fosse mais passado ainda. Essa é a palavra de Deus. Por Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo, e será eternamente. Aleluia. Glória a Deus. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. De geração em geração, Deus é o mesmo. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de
Jacó, Deus é o mesmo. E assim é a sua palavra, imperecível. Por isso Jesus diz: céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Essa é a primeira característica da palavra de Deus. Ela sempre se cumpre e ela não passará jamais, porque é eterna. Amém, meus irmãos? Amém. A segunda característica da palavra de Deus, que eu quero compartilhar a leitura com os irmãos, em Lucas 4, 22. Lucas capítulo 4, versículo de número 22. E a partir desse versículo, quero trazer para os irmãos nessa manhã de domingo, 8 de dezembro de 2017, quando celebramos o dia da Bíblia, segundo domingo do mês de dezembro, em todo o mundo. Lucas 4, 22, segunda característica das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Diz a palavra de Deus, Lucas 4, 22. Todos falavam bem dele e se maravilhavam das palavras de graça que saíam de sua boca, e diziam: não é este o filho de José? A segunda característica da palavra de Cristo é que ela é cheia de graça. Glória a Deus. A palavra do Senhor Jesus Cristo transmite graça, meus irmãos, graça, Glória a favor. A palavra do Senhor favorece aos seus ouvintes, Glória a Deus. edifica. E a exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra que sair da nossa boca também não deve sair da nossa boca a palavra torpe, mas apenas aquelas que forem boas para a edificação. A palavra que sai da nossa boca, assim como a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, deve ser uma palavra cheia de graça. Glória a Deus. Porque toda palavra torpe que sai da nossa boca, diz a palavra de Deus, que nós vamos prestar contas dela a Deus. Amém. Diga aí para o teu irmão: cuidado com as tuas palavras. Porque a palavra tem o poder de produzir vida e também morte. Temos que vigiar com as palavras. E temos que seguir o exemplo das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. O povo diz assim: todos falavam bem dele, se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e dizia: não é este o filho de José? Aleluia. Nossas palavras, como Cristo, devem transmitir também, como as suas palavras, graças aos ouvintes. Amém. O que é uma palavra que transmite graça, pastor? Uma palavra que transmite, que promove edificação, uma palavra que acrescenta, uma palavra que abençoa, uma palavra que favorece, uma palavra que instrui, uma palavra que orienta, uma palavra que exorta, mas uma palavra que consola, uma palavra que liberta, uma palavra que cura. Isso é uma palavra cheia de graça, uma palavra que transmite graça, transmite cura, libertação, salvação aos ouvintes. Assim como as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, as palavras que saírem da nossa boca também devem ter essa característica, Amém. essas propriedades. Palavras graciosas são palavras que edificam, que abençoam, que libertam, que consolam, que curam, Oh, glória a Deus. que exortam, mas que edificam, que promovem transformação, que incentivam a uma mudança de atitude, uma correção de postura, uma mudança de hábitos. Isso é uma palavra cheia de graça. Glória a Deus. Não é palavra de desânimo, de desencorajamento, que a pessoa ouve e sai triste, desesperançosa. Não. A palavra cheia de graça é aquela que renova a esperança, que no momento de aflição, porque nem tudo são flores na vida do cristão,
O Senhor Jesus Cristo disse em João 16:33, estas coisas eu vos tenho dito, o quê? As palavras de Cristo. Para que em mim tenhas paz, no mundo passareis por aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Amém. Passaremos por aflições na nossa vida, durante a nossa peregrinação terrena. Mas se nós ouvirmos e nos alimentarmos, recebermos palavras que nos transmitam graça, nós vamos guardar essa palavra no nosso coração. E no momento da adversidade, chamado do dia mau, que a Bíblia fala do dia mau também, igreja. O que você vai fazer? Vai fazer o que disse o profeta Jeremias em Lamentações. No livro de Lamentações, tem uma palavra que diz assim, no meio das Lamentações de Jeremias, capítulo 3, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Amém. Jeremias lembrou das promessas de Deus, que são infalíveis. Amém. Porque Deus é infalível, porque a palavra de Deus não falha, não perece, não prescreve. A palavra de Deus não prescreve não, meus irmãos. Não cai por terra, sempre se cumpre, ela é eterna. E aí você traz à memória aquilo que pode te dar esperança. Uma palavra graciosa que você ouviu, e aquilo vai renovar a tua esperança, vai avivar, vai fortalecer a tua fé, e você vai ficar ali firme no Senhor. Como quem disse o Jó, né? No meio da calamidade, aquilo era um dia mau na vida de Jó. Um homem íntegro, um homem reto, um homem que temia Deus, de Jó capítulo 1, versículo 8, o próprio Deus disse isso dele, e um homem que se desviava do mal, mas teve um dia mau na vida dele. Mas quando você vai vendo aquela calamidade toda que se abateu sobre a vida daquele servo de Deus, que tinha o testemunho de Deus de que era um homem sincero, chega no capítulo 19, no verso 25, no meio da calamidade, no ápice, no auge da aflição, ele se levanta do monturo, se coçando com um caco de telha, e diz: mas eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Palavras que transmitem graça, que edificam, que fortalecem, que curam, que renovam a esperança, que trazem salvação, trazem libertação, promovem a edificação. É esse tipo de palavra que tem saído da boca do crente, do cristão. Amém? Meus amados irmãos. Palavras cheias de graça. A terceira característica das palavras de Cristo está em Lucas 4:32. Lucas capítulo 4, versículo 32. Avança aí 10 versículos. Lemos agora o 22, vamos ler o 32. As palavras de Cristo, elas têm autoridade. Diz a palavra do Senhor. Lucas 4:32. Admiravam-se de seu ensino, porque falava com autoridade. Diferente dos demais rabinos da sua época, o Senhor Jesus Cristo vivia a palavra que pregava. E isso era confirmado através dos milagres. Ele vivia o que ele pregava. E as pessoas ficavam admiradas com o ensino de Jesus, com a pregação de Jesus, com as palavras do Senhor Jesus. Porque ele falava com a autoridade de quem vive aquilo que prega. Glória a Deus por isso. Aleluia, glória a Deus. Quem vive a palavra tem autoridade para pregá-la. Pregadores que não vivem o que ensinam não têm sequer a credibilidade dos ouvintes. Eu sempre cito nessas horas aqueles 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote, que eram exorcistas ambulantes e que
tentavam, diz o texto sagrado, de Atos 19, de 13 a 16, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus, dizendo: esconjuro-vos, ou seja, repreendo-vos em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Eles sabiam que Paulo pregava, mas Paulo pregava com autoridade, porque vivia aquilo que pregava, que ensinava. Então ele tinha autoridade, tinha credibilidade, tinha respeito. Aí os demônios olham para aqueles 7 e dizem assim: conheça Jesus, sei bem quem é Paulo, mas vós... E o resultado vocês sabem. Se não sabe, dá uma lida aí em Atos 19, de 13 a 16, que você vai ver o que aconteceu com eles. Os demônios montaram e tocaram espora ainda. Pintaram e bordaram com eles. Por quê? Queriam ensinar, queriam pregar, mas não queriam ter compromisso com a palavra. Não queriam viver a palavra. Não queriam ser abnegados, ou seja, renunciar a si mesmo para fazer a vontade de Deus, cumprindo a palavra que eles queriam ensinar para os outros. Então eles não tinham credibilidade. Mas as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, elas têm autoridade, porque Jesus, durante o seu ministério terreno, viveu aquilo que ensinou. Vivia o que pregava, havia coerência entre o ensino do Senhor Jesus e a vida do Senhor Jesus, o testemunho dele. Por isso que Jesus era respeitado, e eles ficavam admirados, admiravam-se do seu ensino, porque falava com autoridade. Já os outros rabinos da época do Senhor Jesus, do seu ministério terreno, o ensino deles podia ser até um ensino válido. Você pode ver aí Jesus falando sobre eles em Mateus 23, Mateus capítulo 23. A partir do verso 1. O ensino deles, o que eles falavam, era até válido, mas faltava força, sabe do quê? Do exemplo. Olha o que o Senhor Jesus diz, censurando os mestres da lei e os fariseus. Mateus 23, 1. Então falou Jesus às multidões e aos discípulos: os mestres da lei e os fariseus estão assentados na cadeira de Moisés. Portanto, obedecei tudo o que vos disserem, mas não façais o que eles fazem, porque não fazem o que dizem. Olha que contrassenso, que incoerência. Que incoerência. Jesus está dizendo aqui, o ensino deles é válido, mas você não pode se espelhar na obra deles. Ouça o que sai da boca deles, mas não olha para a vida deles, não. Porque não há coerência entre a fé e a prática deles. Eles não vivem aquilo que eles pregam. Mas Jesus é diferente, meus irmãos. Eles se admiravam porque ele ensinava com a autoridade de quem vive a palavra. Quem prega sobre casamento tem que viver sobre casamento. Como é que a pessoa vai pregar sobre uma coisa que ela não vive? E por aí vai. Podia citar aqui uma infinidade de exemplos. Um monte de gente está pregando um monte de coisa aí que você olha para a vida da pessoa e fala: ué, cadê o exemplo na vida dele disso que ele está falando? Ou seja, a autoridade cai por terra.
Leonardo de Ravenhill, eu cito sempre o livro Porque Tarda ao Pleno Avivamento, onde tem um registro lá, os meandros do livro, que ele diz que um pregador olhou para o outro e falou, né? As tuas obras falam tão alto que eu já não consigo ouvir o que você me diz. O que um pregador falou para o outro? Ele falou, você é um hipócrita, você é um fariseu, você não está vivendo aquilo que você está pregando. Mas com o Senhor Jesus é diferente. Eles se admiravam-se do seu ensino, porque falava com autoridade. Terceira característica da palavra do nosso Deus: as palavras de Cristo têm autoridade. Ela é a própria autoridade veraz. É a verdade, meus irmãos. Jesus, ele diz, João 14,6: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Em João 17, na oração sacerdotal, o Senhor Jesus, ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A autoridade é verdade, precisa ser vivida, meus irmãos. A quarta característica das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, eu gostaria de compartilhar a leitura de João 6,63. Sai de Lucas agora, do terceiro evangelho sinótico, vá até o quarto evangelho. O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, o discípulo amado, capítulo 6, versículo 63. João 6, 63. As palavras de Cristo são espirituais. Amém, igreja? Amém. Diz a palavra do Senhor, João 6:63. O Espírito é que vivifica. A carne para nada serve, não tem proveito. As palavras que eu vos disse são Espírito e são vida. Glória a Deus. Aleluia. Assim como corpos carnais precisam de um espírito para ter vida, assim aqueles que creem, meus irmãos, precisam do espírito para viver. Porque como diz Tiago, capítulo 2, verso 25, assim como um corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Paulo aos Romanos, capítulo 10, verso 17, diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Jesus diz aqui, as palavras que eu vos disse são espírito e são vida. É pela palavra do Senhor que nós recebemos o espírito que nos vivifica e recebemos a vida eterna. Amém. As palavras do Senhor são espirituais, meus irmãos. Palavras espirituais. Ninguém consegue resistir à sabedoria da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não tem equivalente, não tem nada que se compare, meus amados irmãos. João capítulo 6, versículo 68, diz assim, ainda no capítulo 6, versículo 68. Responderam os guardas: perdão, versículo 68, isso. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. As palavras de Cristo transmitem a vida eterna. Na EBD ali no discipulado, no batismo, estávamos conversando sobre isso. Hebreus 10, 25 fala daqueles que têm deixado de congregar.
deixado a congregação. Só que a Bíblia diz: não deixeis de vos congregar, como é o costume de alguns. Quanto mais vedes que o dia se aproxima. Essa semana, na quarta-feira, mais uma evidência de que o dia se aproxima. Os 70 anos, ó, o relógio de Deus está andando. A geração está passando. Israel vai fazer 70 anos ano que vem. O que é uma geração? Salmo 90, versículo 10. Os anos da nossa vida são 70. Em havendo vigor, sobem a 80. O melhor disso será canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos, né? Alguns, pela sua robustez, tem uma versão que fala assim, né? Passa um pouco de 70, obviamente. Mas, em média, 70 anos. Então, ficamos com a média. Israel vai fazer 70 anos. Então Jesus falou: não passará essa geração sem que tudo isso se cumpra. Aquela profecia de Isaías de que Israel ia voltar a ser uma nação, em 1948 se cumpriu. Ano que vem faz 70 anos. Israel voltou para casa. Quarta-feira agora, e vai o Donald Trump e reconhece Jerusalém como a capital de Israel. Meu Deus. Uma nação precisa de quê? De uma terra, de um povo, de uma bandeira, de um hino e de uma capital. Olha, Maranata, ora vem Senhor Jesus. É mais um sinal que se cumpre, meu Deus. Jesus está às portas. Louvado seja o nome do Senhor. A minha convicção a cada dia aumenta de que nós somos a geração do arrebatamento. Uma geração privilegiada, ímpar, singular, que vai ter aquele privilégio, como Paulo disse aos Tessalonicenses: dada a sua palavra de ordem, ressoada a trombeta de Deus, ouvida a voz do arcanjo, os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, nos encontraremos com o Senhor nos ares, entre as nuvens, para com Ele estarmos para todo sempre. Aleluia! Vem, Senhor Jesus, a tua noiva te aguarda. Tem gente que está pegado nesse pedacinho de corda. O irmão Osmar compartilhou comigo uma aplicação que ele viu numa pregação do pastor americano, que ele pegou uma corda grande e na pontinha da corda ele pintou de vermelho. Aí a pontinha da corda, ele falou: sabe o que é essa pontinha vermelha aqui? Ele falou: é a tua vida, é a minha vida, é a nossa vida. Olha a eternidade. A corda perdia de vista. Tem gente que está pegado nesse pedacinho de corda, essa pontinha vermelha, que passa feito névoa, que nem brisa. Diga para o teu irmão: meu irmão, a eternidade não tem fim não, é igual a palavra de Deus. Glória a Deus por isso. E onde e com quem nós vamos passar a eternidade, a decisão é aqui, nesse pedacinho, nessa pontinha vermelha da corda que a gente toma. Olha como é importante a nossa decisão. Tem um livro do nosso pastor Martim Lutero Semblano, que chama-se Com Quem Casar? A segunda decisão mais importante da vida. Eu falei: o casar é a segunda? Qual é a primeira? A primeira, meu irmão, é entregar a tua vida ao senhorio de Cristo. É a primeira decisão mais importante da vida. É render-se aos pés do Senhor Jesus Cristo. É reconhecer ao Filho de Deus, a Jesus Cristo, nosso Senhor, como único, suficiente, exclusivo Salvador. Nosso Redentor, o amado da nossa alma. Essa é a decisão mais importante. Entrego a minha vida ao Senhor e confio nele, porque eu sei que o mais Ele fará. Amém, meus amados irmãos? Então a palavra do Senhor
elas transmitem a vida eterna. O Espírito Santo usa as palavras de Cristo para criar fé e para gerar vida eterna nos ouvintes. Ele próprio, que inspirou na plenitude a palavra de Deus, essa palavra que gera em nós a fé, cujo resultado é a nossa salvação para a vida eterna com o Senhor Jesus. Amém? O sexto e penúltimo ponto, sexta e penúltima característica das palavras de Cristo é que elas são incomparáveis. Diga aí para o teu irmão, para a tua irmã: as palavras de Deus não se comparam. João capítulo 7, verso 46. Está tudo isso na Bíblia, pastor? Tá? E você não está vendo aí? A Bíblia tem resposta. Quem já ouviu esse programa? Oferecimento do Ministério Ramá, São Gonçalo, pastor Érico Rodolfo Singer. Todo dia, era meia-noite, eu trabalhava de madrugada e entrava lá. Meia-noite. A Bíblia tem resposta. Opa, está na hora do meu programa favorito. 2 anos de madrugada, mas foi 2 anos de edificação. Estudei muito a palavra de Deus. Aquilo ali foi um retiro para mim. Deus tem seus propósitos, né? Deus estava me preparando, eu nem sabia, né? Olha. Diz a palavra do Senhor em João 7,46: responderam os guardas: jamais alguém falou como este homem. Até os guardas incrédulos enviados para prender Jesus ficaram impressionados com o que ele dizia e como ele dizia. Olha a palavra dos incrédulos, dos guardas: jamais alguém falou como este homem. Eles chegaram para prender Jesus. Quando viram Jesus falando, eles ficaram impactados, impressionados, admirados. Disseram: nunca ouvi isso com tamanha autoridade, nunca ouvi palavras como essa, jamais ninguém falou como esse homem. Ninguém consegue resistir à sabedoria divina, à sabedoria da palavra do Senhor, à autoridade da palavra de Deus. A palavra de Deus não tem equivalente, não tem comparativo, meus irmãos. Podem ler o que quiserem aí, Freud, Sócrates, quem é dado à filosofia, Aristóteles, Platão, pode ler o que for, mas as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo são incomparáveis. Jesus em João 5,39 diz: examinai, pois, as Escrituras, porque nelas vocês têm as palavras de vida eterna, e são elas que testemunham de mim. Amém. Quem? Qual foi o outro aí que jamais ousou dizer coisa desse tipo? Platão, Sócrates, Aristóteles, Confúcio? Quem? Não tem, meus irmãos. Só Jesus, só as palavras do Senhor Jesus nos dão a vida eterna. Por isso os guardas disseram: jamais alguém falou como este homem. Aí tu entende porque o maioral da sinagoga foi procurar Jesus quando a filha adoeceu, estava morrendo. Aí tu entende porque um centurião romano foi procurar Jesus quando o servo adoeceu dentro de casa. Ninguém resiste, meu irmão, à autoridade, ao poder e à sabedoria das palavras do nosso Redentor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Sétimo ponto: as palavras de Cristo são julgadoras. Para fechar agora, uma mensagem importante aqui nesse sétimo e último ponto:
das características das palavras de Cristo. Vamos ver se você é bom de memória? Primeira característica da palavra do Senhor Jesus Cristo: elas são imperecíveis. Elas não passam, céu e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. A segunda característica: elas são cheias de graça, transmitem graça, edificam, abençoam, curam, libertam, salvam, transformam. Terceira característica: elas detêm autoridade, porque Jesus viveu aquilo que pregou, que ensinou, por isso tem autoridade para pregar as palavras de Cristo. Quarta característica: elas são espirituais, elas vivificam, porque um corpo sem espírito é morto, a fé sem obras é morta. Por isso nós precisamos da palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Amém? A quinta característica: transmite a vida eterna. Examine as escrituras, porque nelas vocês têm a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Sexta característica: elas são incomparáveis. Quem foi que já falou o que Jesus falou? Você conhece alguém? Dalai Lama, Kardec? Quem já chegou e falou: olha, eu sou o caminho, a verdade? Conhece alguém que já falou isso? Eu sou a vida, ninguém veio ao Pai senão por mim. Só Jesus tem essa autoridade. Só Cristo tem essa autoridade. Eles ensinam doutrinas, filosofias, um monte de coisa aí, mas só Jesus tem essa autoridade de chegar e dizer: eu sou. Quando os guardas foram prender ele no jardim de Getsêmani, Jesus, que líder, né? O líder, não é que líder, não, é o líder. Foram prender procurando ele. Aí os caras chegam, ele bota todo mundo para trás. A quem buscares? Jesus, o Nazareno. O que ele disse? Eu sou. O que aconteceu com os caras? Você sabe? Quando ele falou eu sou, caiu todo mundo para trás. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe como é que fala eu sou em hebraico? Yahvé. É o nome de Deus. Jesus ali, quando diz eu sou, ele está dizendo: eu sou Deus. Aleluia. Quem é escritor, autor, filósofo que tem autoridade de dizer eu sou? Quando ele se identificou como eu sou, caiu todo mundo para trás. Meu Deus, quem é este homem? Disseram os guardas. Que autoridade é essa? Aí o povo que morava em Cafarnaum falou: ué, esse daí não é o filho do José? Não é o filho do carpinteiro? Da onde vem toda essa autoridade? É o Espírito Santo, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. É o Espírito Santo. Jesus, cujas palavras são incomparáveis. Ele prometeu em João capítulo 16. A palavra dele transmite o quê? A palavra dele é espiritual. Ele falou: eu vou, mas eu não deixo vocês órfãos não. Quando eu for para o Pai, eu rogarei ao Pai para que vos envie o quê? Outro Consolador. Que Consolador é esse? O Espírito Santo. Para que vocês tenham vida espiritual, a vida eterna. Sétimo ponto, sétima característica das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo nesse dia da Bíblia: as palavras de Cristo são julgadoras. Sim, meus irmãos. João 12, 48. João capítulo 12, avance aí do capítulo 7 até o capítulo 12, 5 capítulos à frente. Diz a palavra do Senhor, 12, 48 de João. Ele diz: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já há quem o julgue. A própria palavra. Quem é que julga? É a própria. No dia do juízo, qual é o livro que vai ser aberto? Hein? A palavra de Deus. Olha o que ele diz aqui: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa
essa há de julgá-lo no último dia. As palavras de Cristo são julgadoras, meus irmãos. Porque através da palavra do Senhor Jesus Cristo, Ele oferece o quê? A sua vida aos ouvintes. Glória a Deus. Ele oferece a vida eterna, Ele oferece a sua própria vida, Ele oferece a salvação, Ele oferece pela sua palavra a remissão dos pecados, através da sua palavra, do Evangelho. Glória a Deus. Nós temos acesso a tudo isso, é o quê? Pela palavra do nosso Senhor Jesus. Por isso que Ele diz isso aqui, olha, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue, a própria palavra que tenho proferido. Essa há de julgá-lo no último dia. Glória a Deus. Cristo oferece a sua vida aos ouvintes, mas a rejeição à palavra do Senhor, a vida que o Senhor nos oferece por meio da sua palavra, que gera a fé no sacrifício, na eficácia do sacrifício de Jesus, que Ele fez por nós naquela cruz lá no Calvário. Quando a pessoa rejeita isso livremente, em lugar de receber a vida, ela recebe o quê? O que é a antítese da vida? É a João 6,23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quando Jesus, pela sua palavra, oferece a vida, a pessoa rejeita livremente. Não quero saber de Bíblia, não quero saber de Jesus, não quero saber de igreja. Está rejeitando o que? A vida. Está rejeitando o que? A salvação. No dia do juízo, quando esse livro for aberto, e o livro da vida, onde estão inscritos o nome dos santos, dos salvos, vai catar lá. Sabe quais os nomes que vão estar escritos lá? Aqueles que aceitaram pela fé a salvação que é em Cristo. Quem não tiver naquele livro vai receber vida eterna. Não escolheu livremente? A própria palavra é quem julga, meus irmãos. Não sou eu que vou julgar. O julgamento é pela própria palavra, porque Jesus disse, olha, se receber, Marcos capítulo 16, diz assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. O que porém não crer será o quê? Condenado. Porque sem fé, como é que vai agradar a Deus? Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Como é que a pessoa sem fé vai agradar ao Senhor? E o que é que promove a fé? Senão a pregação, a proclamação, o querigma, né? A proclamação do Evangelho de Cristo, da palavra de Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, mostra que todos têm a oportunidade de aceitar a vida, mas quando escolhem livremente não aceitá-la, ou seja, rejeitar a Cristo e a sua palavra, elas estão escolhendo por conseguinte o que? A morte. É triste, mas é a realidade. Olha aí para o teu irmão, fique de pé, por favor, com todo respeito, carinho e amor. Segure na mão do teu irmão e diga para ele: receba Cristo, receba a palavra, receba a vida eterna, e que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. As palavras de Cristo, Jesus disse: céus e terra vão passar, mas as minhas palavras não passarão. Aleluia. Nesse dia da Bíblia, que a gente tenha isso em memória, para que a nossa esperança sempre seja renovada. Amém? Aleluia. Quando eu falo de Isaías 9,6,
um filho nos nasceu, um filho se nos deu, um homem que viveu 7 séculos e meio antes de Cristo e falou de Jesus como se Jesus já tivesse nascido. Aquilo ali, meus irmãos, mostra que a palavra de Deus se cumpre. Ainda que muitos tenham duvidado, a promessa messiânica, o Cristo veio. Glória a Deus. E aquilo foi anunciado muito tempo antes do cumprimento, para que quando se cumprisse, a gente olhasse para a palavra e dissesse: estava escrito e se cumpriu. Para que hoje a gente possa pregar com autoridade: olha, o que estava escrito já se cumpriu, e aquilo que permanece escrito ainda vai se cumprir. Glória a Deus. Os que duvidaram que Jesus viria como cordeiro, mas ele veio. Que hoje não duvidem que Jesus voltará, não mais como cordeiro, mas agora como leão da tribo de Judá. Glória a Deus, aleluia. Que o cordeiro já veio, imaculado, sem defeito, e se ofereceu voluntariamente para nos salvar. Amém. Agora ele virá como um leão, meus irmãos, Oh, glória a Deus. para o julgamento das nações. Primeiro vai buscar a sua igreja, depois voltaremos com ele para o julgamento das nações. Aleluia. Então que ninguém duvide, porque Jesus em breve, aquele que vem, virá e já não tardará. Aleluia. Vamos orar? Amém. Pai, nós te amamos, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Muito obrigado, meu Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua palavra que hoje é celebrada, essa palavra maravilhosa, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminhar. Meu Deus, muito obrigado por tudo, Senhor, que tu és, tudo que a tua palavra representa, tudo que ela faz. O Senhor, meu Deus, criou o universo pelo poder da tua palavra. Tu disseste, Senhor, haja luz e houve luz, Senhor. Tu crias tudo pelo poder da tua palavra. A única obra da tua criação que não foi criada pela tua palavra foi o homem a quem fizestes como tua imagem, segundo e conforme a tua semelhança, como tu criaste pela tua própria mão, Senhor. Metesse a mão naquele pó da terra, meu Pai, e no pó tu nos criaste, Senhor, e sopraste na nossa narina o teu espírito, o fôlego de vida, meu Deus, e nos tornamos alma vivente, meu Pai. Obrigado, Senhor, porque o teu espírito habita em nós. Obrigado porque o Senhor faz morada em nós. Obrigado porque nós vivemos, meu Deus, pelo fôlego de vida que tu nos deste, Senhor. Obrigado pela vida eterna que nós temos em Jesus Cristo, meu Pai, quando abraçamos a fé na tua palavra, Senhor. Porque é a tua palavra que gera fé da nossa salvação. Glória a Deus. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque nelas vocês têm a vida eterna, e são elas que não testemunham de mim. Que nós possamos perseverar, meu Pai, não deixando de nos congregar como é o costume de alguns, quanto mais estamos vendo, Pai, que o dia do Senhor se aproxima. Vem, Senhor Jesus. Amamos a tua vinda, meu Pai. Aguardamos, Senhor, a tua volta. Senhor, queremos apressar a tua volta, cumprindo o ídolo de Cristo, pregando a tua palavra, porque o fim só virá quando o evangelho do reino for pregado em todo o mundo, Senhor. Precisamos apressar, Deus, porque os dias são maus, os dias são difíceis, Senhor, trabalhosos, como disse Paulo a Timóteo. Mas que ninguém aqui olhe para trás, que ninguém aqui tire a mão do arado, que ninguém aqui apostate da fé, que essa igreja seja uma igreja perseverante, meu Pai. Em nome de Jesus, é o que te pedimos e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: ninguém aqui vai se perder. Ninguém aqui vai se perder. Aleluia! Amém! Dê uma salva de palmas ao Senhor. Juntos até o arrebatamento, igreja. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Podemos assentar, meus amados irmãos.